O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se de monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, pesados, estimados irmãos e irmãs, nossos paroquianos da Paróquia São Benedito aqui de Petúnia, este evangelho é muito curioso para nós. Tentemos imaginar essa cena, às vezes parecendo um filme de terror, um pouco estranha, porque vão me entender. Jesus chega a uma cidade, a um vilarejo, e 2 homens, atormentados pelo mal, pelo maligno, chegam ao encontro de Jesus. 2 homens possuídos e falam: "Se vem para nos atormentar, para nos destruir, manda-nos para os porcos." Os espíritos maus dizem isso a Jesus. E Jesus expulsa o espírito mau daqueles homens e manda para a manada de porcos. A cidade onde Jesus estava se aproximando, ao saber disso, expulsa Jesus da cidade, pede a Jesus para sair daquela cidade. Queridos irmãos e irmãs, que esse evangelho nos ajude a nos interrogar. Existe o mal no mundo? Sim, existe. Existem os anjos chamados ruins? Sim, com certeza. Um livro grosso da capa amarela chamado Catecismo da Igreja nos ensina que existe um livro que foi produzido por Roma, pelo Vaticano. Não somente esse livro, como pronunciamentos do Papa Paulo VI, do Papa Bento XVI, do Papa João Paulo II, entre outros, de santos da própria Igreja, nos asseguram que a existência do mal é real, verdadeira. Existem os anjos ruins, diabos, Satanás, entre outros. Porém, sobriedade e equilíbrio nesta reflexão. Nem tudo é culpa de um anjo ruim. Temos a nossa responsabilidade no mal. Cometemos o pecado por nossa própria responsabilidade e culpa. E mais ainda, quando uma pessoa já tem uma vida entregue ao pecado, o tentador não tem trabalho algum. Não tem trabalho algum. Vamos recordar de um exemplo de um ensinamento de São Bento. São Bento tinha o dom de ver os anjos maus. Certa vez ele saiu do mosteiro e foi dar uma volta na cidade, para rezar, pregar, ver as pessoas. E assim foi. E São Bento via os anjos ruins, via-os muito tranquilos. E quando ele se aproximou da porta do convento, entrou no convento, via-os trabalhando muito, ou seja, tentando os monges. Mas na porta da cidade, ele viu um espírito mau de braços cruzados. Muito curioso, ele perguntou: "Por que lá no mosteiro vocês tentam tantos monges e aqui vocês ficam de braços cruzados?" Forçado pelo homem de Deus, o espírito respondeu: "Porque lá vocês rezam, vocês procuram nos combater, e aqui não. Aqui já está tudo dominado, já está tudo entregue a nós." Irmãos e irmãs, tomemos cuidado
Porque, como dizia Santo Agostinho também, a doença do sono, uma historinha. Essa doença era assim: esse pai dormia muito, e o filho sempre o acordava para que ele se alimentasse, se cuidasse, trabalhasse, tomasse banho, mas o pai dormia horas muito a mais. Tomemos cuidado para que não passemos a vida, para que não passemos a nossa existência, nossos trabalhos, tudo mais, dormindo, para que nossas almas estejam despertas, atentas e vigilantes. Nós ouvimos o Evangelho. Aqueles aos quais tiveram 2 dos seus concidadãos com as almas curadas por Jesus, tentaram expulsar Jesus da sua cidade. Quantas e quantas vezes nosso mundo não tenta expulsar Deus, não tenta expulsar Cristo, o Evangelho, não tenta expulsar a voz da igreja, não tenta expulsar a verdade. Reflitamos, por exemplo, o quanto deve ser difícil educar os filhos num mundo em que nega a verdade, nega a sexualidade de homem e mulher. Prestemos atenção no mundo onde prega que tudo é permitido, tudo é bom, onde prega que não há verdade, onde prega que não há parâmetros, que não há mais critérios, que a medida de tudo, a norma de tudo, a regra de tudo é a satisfação dos interesses e dos desejos de cada um. Acordemos, queridos irmãos e irmãs. Não permitamos que Cristo, que o Evangelho, que a voz da igreja seja expulsa do mundo. Nos dizia a primeira proclamação: aprendei o bem e evitai o mal. Talvez tenham pessoas que deem mais ouvido aquilo que a mídia, cientistas, canais de TV nos falem, nos transmitam, do que o Papa, do que o Evangelho. Pensemos, por exemplo, o porquê de que há 30 anos no passado, 40, os casais tinham mais filhos do que hoje. Entenda o porquê. Campanha maciça, incisiva, insistente, contra a vida, campanha pelo aborto. Quando, por exemplo, um governo, um país, pede dinheiro emprestado aos bancos mundiais, se empresta dinheiro desde que seja implantado no país políticas abortistas, controle de natalidade. Os casais querem ter animais de estimação, mas não querem ter filhos. Certa vez o Papa Paulo VI disse: a fumaça do inferno entrou no mundo. Queridos irmãos e irmãs, não deixe que a esperança seja roubada do seu coração. Não deixe que a fé seja roubada do seu coração, que o amor. Vejam, naquele Evangelho, porque talvez a fonte de dinheiro da cidade ou do vilarejo foi prejudicada porque os porcos se atiraram ao precipício, os homens expulsaram Jesus. Será que amamos mais dinheiro do que Deus? Será que amamos mais qualquer coisa do que o próprio Deus? Que Deus nos dê uma fé e sustente a nossa fé, mas que não seja uma fé confortável, uma fé que nós rezamos ou vemos somente a missa de vez em quando vemos, sentados no sofá, sem se importar com os outros. Pois aqueles homens que expulsaram Jesus se importavam mais com sua fonte de renda do que com seus concidadãos que sofriam.
que Jesus coloque no nosso coração, pelo menos, compaixão por quem tem depressão. Saibamos, queridos irmãos e irmãs, que não é só esta nova enfermidade que mata, mas o suicídio mata mais ainda. A miséria e a pobreza na África. Será que esquecemos da África? Não é mais falada? Não existe um continente chamado África? Saibamos, queridos irmãos e irmãs, que a violência contra a mulher sempre foi injustiça, sempre foi algo horrível também, entre outras coisas. As drogas. Parece que ninguém mais fala das drogas. Queridos irmãos e irmãs, que nada e nem ninguém nos roube a capacidade de refletir, de rezar, de amar, de pensar no outro, de nos voltar para Deus e para o próximo, de perceber que Cristo veio dar vida a todos, mas uma vida que te leve a perceber que a tua vida e a vida do próximo são sagradas, que a maior riqueza é a vida, muito mais valiosa do que tudo ou qualquer coisa. Coloquemos no coração de Deus nossas súplicas, nossas preces, rezando. Pelos batizados, para que ponham Jesus Cristo no centro de sua vida e trabalhem intensamente em favor da justiça e da paz, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa salvação. Mostrai-vos, Senhor, a vossa salvação. Por todos os que exercem algum tipo de autoridade, para que sejam transparentes em sua função, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa salvação. Pelos pais e mães de família, para que assumam atitudes conforme os princípios éticos e cristãos, e sobretudo por meio do exemplo, ensinem seus filhos a dizer e amar a verdade. Rezemos.